Bom dia, queridos! Bom dia, papai, mamãe, quem está aí acompanhando o seu filhinho. Que seja uma manhã muito proveitosa para nós, tá bom? Olha só, na nossa atividade de hoje, nós vamos trabalhar as páginas da apostila, as páginas 52 e 53. É importante mostrar para vocês que nossa atividade do ângulo, ela é uma atividade espiral, então não tem como trabalharmos conceitos separados, não são conceitos distintos, porque de repente dentro de uma atividade de linguagem, nós vamos trabalhar quantidades de palavras, quantidades de letras e sílabas. Então, as atividades do material ângulo, elas são interdisciplinares. Nós vamos e voltamos dentro dos conteúdos. Às vezes trabalhamos junto, natureza e sociedade, matemática, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, depois vocês podem entrar em contato. Na nossa primeira atividade, nós vamos trabalhar com a palavra bola. É importante, como não estamos na sala de aula e não posso trabalhar essa palavra na lousa com as crianças, vocês podem utilizar o alfabeto móvel, aquela latinha que foi com todas as letras do alfabeto. E aí vocês vão construir, utilizando esse alfabeto móvel, deixar que a criança primeiramente construa a palavra bola. Como eu posso fazer isso, tia Débora? Conta para mim como é a sílaba bó. De qual familhinha? Da letra B. Qual é a familhinha da letra B? Ba, be, bi, bo, bu. Auxiliar a criança que não consegue na construção, mostrando para ela quais as familhinhas silábicas que nós precisamos para construir essa palavra. E aí, nós vamos fazer a troca, que é esta página aqui, não é? Então, olha só. Depois nós vamos substituir a palavrinha por outras letras. Por exemplo, você pode deixar escrito 4 vezes a palavrinha lá e substituir. Aí nós vamos substituir a letrinha B pela letrinha C, executar a leiturinha com a criança. Lá. Pela letrinha M, lá. Pela letrinha S, só lá. Pela letrinha G, lá. Então, nós vamos formando uma a uma, mostrando para elas que substituindo apenas uma letrinha, nós formamos palavras diferentes com sentidos totalmente diferentes. Podem explorar com elas também o significado dessas palavras. O que é a bola, o que é uma mola, o que é a gola, a sola, ok? Vocês vão ver que vocês vão se surpreender com as respostas. Então, nessa atividade trabalhamos construção das palavras, a alternação das letrinhas, formando palavras, a mesma palavra, trocando uma única letrinha, modificando o significado das palavras. E depois, já na outra página, na página 53, nós vamos completar, olha lá, ainda com a palavra bola, mas eu vou substituir o L por T, e o que vai formar? E aí a criança vai poder ver a gravurinha, forma também com o alfabeto móvel, porque o alfabeto móvel, ele é visual, as crianças elas são muito visuais, elas precisam deste material para auxiliar na construção da escrita e também para a assimilação do conteúdo, porque às vezes a gente só falando, se trocar a letrinha L pela letra T, vai formar o quê? A criança às vezes ela não consegue formular esse conceito, ela precisa do visual. Então forma a palavrinha, tira a letrinha L de bola, coloca a letrinha T, olha lá, a primeira sílaba como ficou, bó, e T com A, o que fica? Tá. Se a criança não souber, olha, qual é a familhinha da letra T? Vamos lembrar. Tá, te, ti, to, tu. É essa intervenção que remete à lembrança.
Então, sempre volta, olha lá, então, mas é a familhinha da letra L ou da letra T. E remete essa lembrança de família silábica com a criança, que é o que a gente sempre trabalha em sala de aula, ok? E depois nós vamos fazer a correspondência das palavras. Então, qual é o primeiro desenho? Bote. Constrói com a criança a palavra boto, bota. Então, são palavras similares, ainda na mesma proposta de substituição de uma letra da palavra, formando uma palavra diferente. Ok? E depois nós vamos corresponder, eles vão olhar a palavra que foi construída com o alfabeto móvel e fazer a correspondência da palavra com a gravura, usando uma cor diferente para cada gravura, correspondendo à sua palavra. Ok? É importante essa troca de cores, até porque também trabalha mais a atenção, a discriminação visual, o próprio conceito de cor. Você pode determinar a cor que quer que a criança faça a ligação, a correspondência da palavra com a gravura, tá bom? E depois, tia Débora, essas são as atividades de linguagem. E aí, como atividade de arte, eu vou propor para vocês que façam uma colagem com as crianças. Que tipo de colagem, tia Débora? Com papéis diferenciados, com texturas diferenciadas que vocês tenham em casa. Papel toalha, papel higiênico, papel de pão, pode até amassar o papel, deixar bem amassado e depois desdobra esse papel para ver que aquele papel ficou bem enrugadinho, que ele ficou diferente de um papel com textura lisa. A folha de revista, que por si só ela já é mais brilhante, ela tem uma textura diferente dos outros papéis. Coisas simples, papéis simples que vocês tenham em casa no dia a dia, pode até fazer uma busca com a criança que vai tornar uma atividade divertida. Olha, vamos ver se a gente encontra papéis de cores diferentes, com texturas diferentes, e pode deixar que a criança faça um recorte com esses papéis, o que ela cria, estimulando mesmo a criatividade, a imaginação. Esse é o conceito da atividade. Essas atividades que serão feitas extras, vocês podem guardar em uma pasta e nós faremos um portfólio com elas, ok? Em outras atividades, como a de culinária, brincadeiras, eu vou solicitar que vocês fotografem essas atividades e guardem para mim em uma pasta. A gente vai construir um portfólio com as atividades extras das crianças, ok? Natureza e sociedade. Como trabalhamos a palavra bola, nós vamos usar o eixo temático do planeta Terra, que foi um conteúdo que trabalhamos nesse primeiro bimestre. Tia Débora, como você trabalhou o planeta Terra? As crianças tiveram nos primeiros dias de aula a oportunidade de manusear o globo terrestre, saber qual a cor predominante do globo terrestre. Não é, crianças? Qual é a cor que mais tem no globo terrestre? Não é? O que ela representa? Onde ficam os polos, os lugares mais frios, que foi o que eu trabalhei com elas, os continentes. Ok? Então, utilizando o eixo temático da palavra bola, vocês vão remeter essa lembrança para o planeta Terra, não é? Podem ver com eles que eles vão se lembrar dessa aula do planeta Terra, não é, queridos? E aí, tia Débora, como o azul é a cor que mais tem no planeta Terra, que significam os oceanos, os mares, os rios, os lagos. O que nós vamos fazer? Eu quero que vocês coloquem para eles no YouTube a musiquinha Ora Bolas. E eles vão se lembrar, nós cantamos inúmeras vezes na sala de aula. Oi, 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 olha aquela bola, a bola pula bem no pé do menino. Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho.
Onde ele mora, mora lá naquela casa. Onde está a casa? A casa está na rua. Onde está a rua? Está dentro da cidade. Onde está a cidade? Está do lado da floresta. Onde está a floresta? Está dentro do Brasil. E o Brasil? Está na América do Sul, continente americano, cercado de oceano, das terras mais distantes de todo o planeta. Como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu. E aí, pensando nesse conceito de água, eu quero que vocês digam para a mamãe, para o papai, para a tia Débora, onde nós usamos água na nossa casa. E aí, família, vocês vão coletar essas ideias, essas experiências, tudo onde a gente usa água na nossa casa, tá bom? Então, vocês podem ver que dentro dessa atividade de natureza e sociedade, nós trabalhamos com vários conceitos. E aí a gente pode também, dentro da matemática, quantas palavras foram formadas, quantas letrinhas tem cada palavra. Para trabalhar as sílabas, nós vamos bater palminha. Então, por exemplo, botou. Quantas vezes eu abro a boquinha para falar? Botou. 2 vezes. Bota. Bate a palminha com a criança. Então, a quantidade de vezes que eu abro a minha boquinha para falar a palavra e quantas palminhas eu bato é a quantidade de sílabas das palavras. Tá bom? Nos vemos no próximo encontro. Realizem aí a atividade dessas 2 páginas. Super beijo!